O Brasil está entre os 3 países com o maior número de casos de apneia do sono. Não é impressionante? Sobre esse assunto eu falo ao vivo com o otorrinolaringologista Alexandre Colombini. Boa tarde, doutor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, é um enorme prazer poder estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que é tão importante. Doutor, o Ministério da Saúde diz que 30% da população adulta sofre de apneia do sono. Mas essa parcela, grande parte aí dos brasileiros está sendo tratada ou nem sabe que tem esse problema? Infelizmente, as pessoas acabam nem sabendo que tem esse problema, porque existe aquela cultura do ronco que vira piada, que a família brinca, e as pessoas não sabem que por detrás do ronco pode ter essa doença que é extremamente importante e grave, que é a apneia do sono. E elas acabam não procurando o médico, o especialista, para poder fazer o tratamento e o diagnóstico da doença. Então vamos entender direito o que é a apneia, né? É quando a pessoa para de respirar sem saber, é isso? Exato. Então, quando a pessoa está dormindo, a gente tem o ronco, que o ronco é a vibração dos tecidos da garganta. Então, quando o ar passa por uma área mais estreita, ele faz o tecido vibrar e é o ronco. Algumas pessoas, além de roncar, têm a apneia do sono, que é uma pausa, uma obstrução total ou parcial da respiração, do fluxo aéreo enquanto que a pessoa dorme. Essa pausa ela tem uma duração de pelo menos 10 segundos e com isso os níveis de oxigênio caem levando a uma dessaturação, ou seja, uma queda dos níveis de oxigênio, o que vai acabar sobrecarregando o nosso organismo ao longo da noite. Agora, doutor, quais são os riscos, dessa parada na respiração? Então, conforme a gravidade da doença, essa doença apneia do sono, ela pode ser classificada em leve, moderada ou grave. Aumenta o risco da gente ter hipertensão arterial, arritmia cardíaca, infarto, derrame, morte súbita, tem alterações da secreção de alguns hormônios, como testosterona, o hormônio do crescimento, cortisol, hormônios relacionados ao ganho de peso, obesidade. Então, é uma doença que ela altera o funcionamento do organismo como um todo. Agora, doutor, vamos responder aí de forma bem objetiva alguns mitos e verdades sobre o assunto. Todo mundo que ronca tem apneia ou nem sempre? Não, existem algumas pessoas que a gente chama de roncadores primários, que são aqueles pacientes que só roncam e não têm apneia do sono. Tá. Perder peso e não dormir de barriga cheia melhora a apneia do sono? Com toda certeza. Meus pacientes sabem que, dentro de todas as opções de tratamento que a gente tem para a apneia do sono, o emagrecimento para aqueles pacientes que estão acima do peso, ele é fundamental para o sucesso do tratamento. Agora, dormir de lado e elevar o travesseiro podem melhorar a apneia ou não faz diferença alguma? Isso, pode melhorar. Não são todos os pacientes que têm um negócio chamado apneia posicional. Então, tem alguns pacientes, quando eles estão dormindo de barriga para cima, eles têm apneia ou têm uma piora da apneia, e quando dormem de lado, alguns casos vão melhorar. Não é uma regra, não serve para todo mundo, mas pode melhorar sim com a mudança de decúbito. Eu não tenho apneia, doutor, mas essa dúvida me interessa. Uma taça de vinho antes de dormir, ela é indicada para quem tem apneia ou não? Então, para quem tem apneia do sono, uso de bebida alcoólica, vinho, cerveja ou de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos ou até mesmo relaxantes musculares, eles vão servir para relaxar esse sistema do paciente. Então, se essa musculatura da laringe ela perde essa força, ela vai piorar a apneia do sono. Então, para os pacientes que têm apneia do sono, não é indicado esse consumo de bebida alcoólica. Por isso que muitas pessoas que normalmente não roncam, quando vão sair com os amigos, ou tomam um pouco mais de cerveja, ou tomam um vinho a mais, naquela noite acaba roncando, pelo relaxamento da musculatura. É curioso isso, né? Porque a gente tende a imaginar que justamente esse relaxamento vai evitar o problema. Na verdade, ajuda a agravar, né? Exato. Outra questão, doutor, os efeitos da apneia do sono nas mulheres, eles são mais intensos do que nos homens? A gente percebe que na prática clínica, né, os homens eles são muito mais acometidos de apneia do sono do que as mulheres, pelas questões anatômicas, pela obesidade e tudo mais. Mas os sintomas diurnos que a gente vê de cansaço, sonolência, problemas de concentração, às vezes incomodam mais as mulheres do que os homens. E mulher normalmente procura mais o médico do que o homem. O homem é meio largado com a saúde, infelizmente. Sim, para a gente arrematar esse papo, doutor, sei que o senhor está ocupado aí, tem uma agenda cheia para cumprir no dia. Vamos saber como é que funciona esse tratamento, então, e acho que o principal, dá para prevenir de que forma? Então, vamos primeiro para a prevenção.
Prevenção, controle de peso, atividade física, exercício físico, evitar refeições mais pesadas, gordurosas e consumo de bebidas alcoólicas antes de dormir, tá? O tratamento ele vai variar de acordo com a gravidade da apneia do sono e com as alterações anatômicas que esse paciente possa ter. Então, o tratamento ele pode ser desde o uso de um aparelho intraoral, um aparelho que se chama CPAP, até mesmo cirurgias otorrinolaringológicas ou cirurgias de avanço maxilomandibular. Então, vai depender muito da combinação desses fatores para a gente decidir qual que é a melhor opção de tratamento para o paciente. Última coisa, tem cura ou melhora com o tratamento? Em alguns casos que a gente consegue resolver um problema anatômico, se o paciente, por exemplo, tem uma amígdala muito grande, uma adenoide grande, ou uma alteração crâniofacial que consiga se resolver com a cirurgia, essa cirurgia ela pode ser curativa da apneia do sono. Em outros casos, a gente vai ter tratamento. A mensagem que é importante ficar é que roncar nunca é normal e que a gente tem que procurar o especialista para poder fazer uma investigação e tratar, porque pode ter uma doença muito grave por detrás disso. Olha, o senhor trouxe agora, acho que um alento a muitos casais, porque tem gente acreditando, não é assim mesmo, ou seja, não é procurar ajuda, né? Exatamente. Se eu puder dar um exemplo rápido, hoje eu atendi um casal de manhã no consultório, onde eles já estão há alguns anos dormindo em quartos separados, Poxa. porque os dois têm apneia do sono, então um já está em fase de fazer uma cirurgia comigo no final do mês agora, e a esposa vai começar os exames. Eles já estão dormindo em quartos separados há quase um ano. Então, o relacionamento conjugal, a vida familiar, ela acaba sendo muito prejudicada por esse problema. Maravilha, doutor. Muito obrigado, viu, pela gentileza do seu tempo e até uma próxima oportunidade. É um enorme prazer, eu fico à disposição de todos. Tá ótimo. É importante, né, a gente esclarecer essas dúvidas sobre saúde. Acho que impacta aí muita gente. Como eu disse no início, 30% da população brasileira adulta sofre com a apneia do sono. Muitas vezes nem sabe, não procura ajuda. Agora tá sabendo, corre atrás então para se informar melhor, tá bom?